Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 16. Primeira carta a Timóteo. Timóteo está bem no finalzinho do Novo Testamento. Está depois de Tessalonicenses, Filipenses, Tessalonicenses, está antes de Hebreus. Logo após Tessalonicenses. Primeira. Amém? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós não temos, Senhor, sabedoria, nós não temos condição. Senhor, mas não olha para a nossa limitação. Usa, Senhor, a nossa vida, Deus, para levar a Tua palavra. Visita, ó Pai, o coração da Tua igreja nesta manhã. Renova, Senhor, a nossa esperança de vida eterna. Renova, ó Deus, a alegria da salvação do nosso meio. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não contém mistério. Hoje, muitas denominações ficam procurando mistérios na palavra de Deus. Para serem únicos. Somente eles descobriram um certo mistério que nenhuma outra pessoa havia descoberto. Para demonstrar que são cheios do Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo está longe. O certo é que, se em 2000 anos da palavra de Deus, depois de grandes homens usados por Deus para levar a sua palavra, depois de todo esse tempo, você descobriu algo que ninguém mais descobriu, com certeza você está errado. Porque a palavra de Deus, ela é aberta. Deus escreveu a sua palavra, como nós já aprendemos hoje de manhã, foi para esclarecer e não para esconder. Então a palavra de Deus não contém mistérios. As pessoas ficam procurando mistérios. Há pouco tempo, o mistério era a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então a revelação de Deus era semelhante à velocidade da luz. Descobriram isso aqui na palavra. E eu ficava imaginando quão lenta é a luz em relação à revelação de Deus. Porque Deus, Ele revela aquilo que está escondido. Deus revela aquilo que há de acontecer. E a luz do sol para chegar a nós já gasta 8 minutos. A revelação de Deus, ela é imediata ou até antecipada. Quantas vezes Deus nos diz para não fazermos algo, não fazermos, por exemplo, uma viagem, porque Deus sabe aquilo que vai acontecer conosco à frente e Deus quer cuidar de nós. Então, quando me mostraram esse mistério da velocidade da luz,
eu já fiquei meio perdido, porque eu acredito na revelação de Deus, eu acredito no poder e na onisciência de Deus, daquele que sabe todas as coisas do meu passado, do meu presente, dos meus caminhos, por onde eu ando, aquilo que eu faço, e aquele que sabe o que vai acontecer na minha vida daqui a algum tempo, daqui a 1 minuto ou daqui a 10 anos. Deus sabe todas as coisas. Como eu posso compará-lo à luz? A essa luz que nós vemos, que nós enxergamos. E agora a moda da revelação do mistério da palavra de Deus é o quimerismo. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Quimerismo. E quando eles apresentaram essa doutrina, eles disseram: nós temos que dar um jeito de introduzir isso na palavra. O quimerismo. O quimerismo é uma doença raríssima no ser humano. Em animais a gente vê, não uma doença, mas um distúrbio genético. Em animais a gente vê mais frequente, mas no ser humano é algo raríssimo. Nos animais a gente pode ver, por exemplo, um gatinho que uma parte dele, a metade dele é de uma cor e a outra metade é de outra. No ser humano, às vezes, acontece dos olhos ser castanho de um lado e azul do outro. É o quimerismo. O que é essa doutrina desse mistério que eles encontraram na palavra de Deus? Ou melhor, que eles tiveram que introduzir na palavra de Deus? Eu continuo sendo eu, mas a outra metade é Deus que controla. Quando a palavra de Deus diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós nos entregamos ao Senhor, nós renunciamos a nós mesmos. E Cristo passa a viver inteiramente em nós. Então esse mistério do quimerismo não pode ser aplicado ao servo de Deus, porque o servo de Deus ele precisa buscar ao Senhor de todo o coração. Deus não quer controlar somente uma metade de você. Deus quer controlar a sua vida. Deus quer que você entregue a sua vida inteiramente a Ele. Mas as pessoas precisam encontrar um mistério para serem únicos. E na palavra de Deus não há mistério. Deus ele tem revelado as suas coisas. Deus tem revelado tudo aquilo da sua palavra. No texto que nós lemos hoje mais cedo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, quando fala a respeito dos simbolismos do livro do Apocalipse, na verdade é Apocalipse 1, versículo 20, e diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então o mistério já está revelado na própria palavra. Os simbolismos do livro do Apocalipse, ele já está revelado na palavra. Há um texto em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 9, me parece. Primeiro Coríntios 2, 9. 9 e 10. Obrigado. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E as pessoas, certas denominações por aí, e eu quero que os irmãos entendam que nós não aqui estamos falando mal das denominações. Nós estamos expondo aquilo que nós precisamos entender da palavra de Deus. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem.
essas coisas são que Deus tem preparado. E as pessoas acham que isso é para o futuro. Que isso é algo que o olho humano nunca viu, que Deus vai nos mostrar. Mas no versículo 10, esse segredo que o olho humano não tinha visto, e que o ouvido humano não tinha ouvido, e que o coração do homem ainda não tinha pensado nisso, no versículo 10, o Senhor vem nos revelar esse grande mistério que nenhum homem havia visto. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então o grande mistério que os homens não haviam visto, Deus revelou a nós. Porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então aquilo que o olho não viu, que o Espírito não viu, que o ouvido não ouviu, e que o coração do homem, que ainda não subiu ao coração do homem, Deus tem nos revelado através do Senhor Jesus. Através do Espírito de Deus que está em nós, que habita em nós. E a palavra fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus revela todas as coisas aos seus servos. Mas o texto que nós lemos nos fala de um grande mistério. Mas grande e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Meu irmão, como você pode entender que um dia Deus te amou? Esse é o mistério que nós não conseguiremos entender. Grande é o mistério da piedade. Então nós vemos que, no contexto da palavra, Deus revelou todos os mistérios contidos aqui. Então hoje, ninguém pode se dizer que é o proprietário de um mistério da palavra de Deus. Mas o que nós não conseguimos entender é por que Deus me amou. Grande é o mistério da piedade, da misericórdia de Deus. A palavra nos fala que nós éramos inimigos de Deus e Deus nos amou sendo nós inimigos. Como nós podemos entender esse mistério? Grande é o mistério da piedade, da misericórdia de Deus. O que Deus quer de nós é que nós sejamos piedosos. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor por piedade, por perdão, por misericórdia. E muitas vezes nós não perdoamos o nosso irmão. Nós não perdoamos aqueles que estão ao nosso redor, que trabalham conosco. Um dia me ofendeu, um dia me causou um prejuízo e eu guardei aquilo no meu coração. Eu não suporto aquela pessoa, não aguento nem ouvir a voz. Grande é o mistério da piedade. Deus quer na sua presença pessoas piedosas, porque Deus tem piedade de nós. Quando o Senhor Jesus fala a parábola do perdão, ele fala de um certo senhor que perdoou algum dos seus servos ali, que devia a ele 10.000 talentos. E olhando o valor de um talento é cerca de 34 quilos de ouro ou de prata. E essa pessoa devia 10.000 talentos. 340 toneladas de ouro que essa pessoa devia, e o Senhor perdoou. E logo em seguida, aquela pessoa que foi perdoada de uma dívida tão grande, ela encontra ali um conservo seu que lhe devia 3 denários. E ela não pode perdoar. Ela não podia perdoar aquela pessoa. E as pessoas fizeram saber àquele senhor que o havia perdoado. Então aquele perdão foi retirado. Entrega
aos exatores. Coloca na cadeia até que ele possa pagar a dívida. Meu irmão, essa era a minha dívida e a sua diante de Deus. Não estamos falando aqui no peso de ouro, 340 toneladas de ouro. Não é isso que você devia ou que eu devia a Deus. A nossa dívida era muito maior. E Deus nos perdoou. Grande é esse mistério. Como nós vamos entender um Deus que perdoa uma ofensa tão grande? Grande é esse mistério. E Deus mostra a sua piedade, a sua misericórdia, enviando o Senhor Jesus a nós. No livro de Romanos, no capítulo 5, Paulo fala ali que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Na morte do Senhor Jesus, nós fomos perdoados da nossa dívida. A ofensa que nós tínhamos contra Deus foi perdoado. E Deus nos chamou à reconciliação através do sacrifício do Senhor Jesus. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Como nós podemos entender na nossa limitação humana que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, dos céus e da terra, se tornou carne e habitou entre nós, simplesmente por nos amar. Um amor incompreensível. Mas ele se tornou carne. Deus se manifestou em carne. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E foi justificado no Espírito. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele passou pelas mesmas provações que nós passamos. As mesmas tentações, os mesmos convites. Mas ele não pecou. E o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele o justificou diante do Pai. Quando ele levou sobre si os nossos pecados, o Espírito Santo justificou. Foi justificado em Espírito. Por isso nós precisamos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos mostra onde nós estamos falhando, onde está o nosso erro. Somente pelo Espírito Santo nós reconhecemos o nosso pecado. A palavra nos fala que é Ele que mostra o pecado do homem, aquele que convence o homem do seu pecado. Sem o Espírito Santo nós não estaremos convencidos do nosso pecado. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos convence do nosso pecado e nos mostra o juízo e a justiça de Deus. Visto dos anjos. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, muitas vezes, os anjos estavam ao redor do Senhor Jesus. Nós vemos isso desde o nascimento, quando os anjos apontam o caminho aos pastores. Nós vemos isso nos momentos em que o Senhor Jesus estava nos montes orando, no momento de dor e de dificuldade do Senhor Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, já nos momentos de ser entregue para ser crucificado, o Senhor Jesus ali orando em grande aflição. A palavra nos fala que a alma do Senhor Jesus, ela estava oprimida até a morte. E o Senhor Jesus começou a suar gotas de sangue pelo peso do pecado, do meu pecado, do seu pecado, que estava sobre ele, esmagando o Senhor Jesus. A palavra nos fala que ali os anjos estavam ao seu redor. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, os anjos serviram. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, a palavra nos fala que os discípulos que estavam ali ao seu redor, vendo o Senhor Jesus subir aos céus e ser recebido nos céus, quando as nuvens encobrem ali a visão dos discípulos, e eles estavam ali atônitos, perplexos, olhando para o céu.
A palavra nos fala que os anjos estavam ali presentes. E dizem para os discípulos ali: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus há de voltar. E é isso que o Espírito de Deus está dizendo à igreja nesses últimos dias. Porque nós estamos olhando para o céu. Nós, a igreja do Senhor Jesus, olhamos para o céu porque nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. E temos toda a certeza que Jesus é fiel à sua palavra e há de voltar por nós. Por isso nós não olhamos para este mundo, nós não olhamos para os homens, nós não olhamos para a situação que nos cerca, mas nós olhamos unicamente para o céu. Porque de lá há de vir o nosso Senhor para nos resgatar deste mundo e nos levar para viver eternamente ao seu lado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Por que estás olhando para o céu? Porque nós temos uma certeza: Jesus voltará. Querido, no mundo, o grande mistério que muitas vezes os judeus não entendiam, como que esse Deus, que até aquele tempo era particular dos judeus, dos hebreus, como que o mundo inteiro haveria de crer nesse Deus, como que esse evangelho chegaria ao mundo, como que nós, a igreja do Senhor Jesus, seríamos inseridos nesse evangelho, como nós creríamos no Senhor Jesus, é um mistério. Mas nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O Senhor Jesus foi crido no mundo. Hoje nós fazemos parte de uma igreja que crê no Senhor Jesus, crê na sua palavra. Confiamos que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Embora que toda situação diga ao contrário, embora que tudo que nos cerca diga ao contrário, nós cremos que Jesus voltará por nós. Em meio às lutas, às dificuldades, nós cremos que Deus nos dará a vitória. A palavra nos diz que Jesus foi recebido em cima da glória. E a palavra nos diz também que importa que ele esteja retido no céu até aquele grande dia. O que nós fazemos aqui, se não aguardar aquele grande dia? O que nós buscamos de Deus, se não sermos chamados, ouvirmos o nosso nome naquele grande dia? Quando o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Não buscamos a Deus por nada nesse mundo. Embora sabemos que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós necessitamos. Mas não é por isso que nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus porque nós temos em vista algo muito maior do que essa vida terrena. O que nós temos em vista é uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. E esse mistério, ele há de permanecer até aquele grande dia. Nunca entenderemos por que Deus me amou. Ou porque Deus te amou. De uma forma tão intensa, de uma forma tão grande, que enviou o seu Filho unigênito. Deus deu testemunho do Senhor Jesus, muitas vezes dizendo: este é o meu Filho amado. Deus amava ou ama o Senhor Jesus e entregou por nós. Quem é capaz de explicar esse mistério? Somente quando nós chegarmos na eternidade nós vamos entender esse mistério. E nós clamamos a Deus para que nós possamos continuar firmes nessa promessa do Senhor. Porque embora que para nós, na nossa limitação humana, nós podemos achar que o Senhor está demorando. Quantas vezes nós clamamos: ó, vem logo Jesus. Quantas vezes nós dizemos:
Jesus está demorando a voltar. Certas situações que ocorrem na nossa vida, que nós clamamos pela volta do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu não suporto mais. E 1 minuto nessa terra, nesta vida, é muito para nós. Porque o nosso desejo é estar com o Senhor na eternidade. Esse é o grande desejo que nós temos. E sabemos que o grande desejo do Senhor Jesus é ouvir do Pai a ordem: filho, vá buscar a noiva. Chegou o dia das bodas do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. E que possamos permanecer firmes nas promessas do Senhor Jesus. Crendo no Senhor, confiando nas suas promessas. E olhando para o céu. Não olhando para este mundo, mas olhando para a eternidade. Seguindo o exemplo de Paulo, quando ele diz que deixando as coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo da soberana vocação. Um dia Deus vocacionou a cada um de nós para estar com Ele. Meus irmãos, isso é um alvo que nós precisamos alcançar. E nós só alcançaremos esse alvo se nós estivermos firmes nessas promessas. Se nós estivermos firmes na palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. E que pelo seu Espírito Santo Ele nos mantenha firmes nessa caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém.